Luciano, bom dia. Meus amores, hoje, quarta-feira, dia 24 de março de 2021, estamos iniciando a nossa aula de História. Então, por favor, peguem o livro de História. O nosso conteúdo de hoje, ele se encontra na página 22 e nós vamos falar sobre as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Bom, na nossa última aula, nós falamos aí sobre o tempo e a história. Expliquei a vocês sobre as formas que eram identificadas aí para podermos ter essas anotações para contarmos a história. As pinturas rupestres, as estruturas, né, as ruínas que ficaram do passado, os documentos, as fontes históricas, certo? As atividades, gente, da página 20 e 21 são atividades de resposta pessoal. Então, não tem aí correções a serem feitas. Hoje, na página 22, nós vamos trabalhar aí da página 22 até a página 28. A nossa leitura e explicação, ela será da página 22 até a página 26. Então, por favor, peguem o livro de vocês, coloquem no alto da página 22 aí, iniciando com a data de hoje. Bom, as mudanças ocorridas ao longo do tempo, depois do fogo, vem a era, então, da agricultura. Bom, nos últimos 20 mil anos, o que acontece? A relação dos seres humanos entre eles mesmos e o meio natural, ela passou a ser, por grandes mudanças. Ocorreram muitas mudanças. Houve aí um grande progresso, gente, na domesticação dos animais e no pastoreio. Então, somando tudo isso, há cerca de mais ou menos 10 mil anos, a humanidade ela começou a desenvolver, então, a agricultura, que na visão de muitos estudiosos é a maior descoberta cultural da humanidade. Por quê? Foi nessa descoberta que tudo se tornou possível, a multiplicação dos grupamentos humanos que passaram, então, a se fixarem em um único lugar ou se sedentarizarem, certo? A esse período aí de grandes mudanças, deu-se o nome, gente, de período neolítico. O que seria o período neolítico? É um período que significa pedra nova, também conhecido como a Idade da Pedra Lascada, sendo então marcado, gente, pela sedentarização e pela prática da agricultura. Graças à estabilidade trazida, então, pela fixação das pessoas nos ambientes, foi possível o ser humano desenvolver vários tipos de ferramentas para facilitar o seu dia a dia, como instrumentos de caça mais seguros e eficazes, como o arco, a flecha, o arpão de arremesso, a lança. Além disso, gente, começou então a ter a domesticação de alguns animais. Essa estabilidade ela não aconteceu de uma noite para o dia, de uma maneira repentina. Vocês vão estar vendo aí que em todas as partes do mundo ela também não foi acontecendo ao mesmo tempo. Ao contrário, foi um processo que foi de forma gradual, pouco a pouco, que foi acontecendo de forma distinta nas grandes regiões do mundo, nas diferentes regiões. Não se sabe ao certo como que essa prática da agricultura ela começou. Sabem apenas, gente, que vários fatores estão envolvidos aí, como uma dedicada observação do ciclo das plantas na natureza, para que possa ter o plantio. A agricultura e o sedentarismo, página 23. Gente, como foi dito antes, o trabalho agrícola, ele acabou dando às pessoas uma forma de comida constante, que consequentemente permitiu aí que as pessoas ficarem de forma fixa em uma região. As pessoas não precisavam mais sair para caçar em outra região. O ser humano ele começou então a abandonar a vida nômade, que era aquela vida que mudava de um lugar para o outro. E ele começou a se organizar em aldeias agrícolas, em regiões onde tinha um solo fértil, um solo bom para o plantio. A esse processo de fixação, na terra, nós damos o nome de sedentarização. Com as facilidades que foram proporcionadas pelo sedentarismo, as pessoas então começaram a organizar as suas moradias, construindo casas de materiais que fossem durar mais tempo, como madeira, pedra, o adobe, que é uma espécie primitiva do tijolo, que é feito do barro, que é seco no sol. Então, vale a pena repetir. Esse processo ele não se deu de forma repentina em todas as partes do mundo e nem da mesma forma. Aí na página 23, vocês vão estar vendo que temos um mapa com a origem da agricultura e da domesticação de animais a partir, então, de 8 mil anos antes de Cristo. Lá na página 24, vocês vão estar vendo sobre a moradia nas aldeias dos agricultores e criadores. Gente, uma aldeia de agricultores ela era composta de aproximadamente 30 habitações.
Algumas eram compostas por casas feitas de palafitas, enquanto outras moradias apresentavam aí residências de pedra, como a que está mostrando aí na página 24. A galerinha que está sem o livro, vou mostrar a figura aqui para vocês, ó. A moradia como que era feita. O que acontece? A razão das casas serem escavadas no chão era o seguinte: dessa forma, a casa estava protegida do vento, quanto também protegida do frio. Por isso que eles cavavam a casa e construíam ela ali naquele buraco. Na medida que os riscos iam se apresentando nas aldeias, nos aldeões, algumas comunidades elas se protegiam por paliçadas ou cerca. Na página 25, vocês vão estar vendo sobre a divisão do trabalho e a troca de excedentes. O que acontece? Nos primeiros assentamentos agrícolas da humanidade, boa parte da comunidade trabalhava. Os seus habitantes, gente, eles eram divididos entre homens, mulheres e crianças. E as tarefas também. As tarefas, gente, os seus habitantes aí eram divididas, as tarefas de caçar, plantar, colher, tá? Alimentar os animais, domesticar, construir ferramentas, as armas. Ou seja, como o sedentarismo humano surgiu, a divisão do trabalho. E aí vocês vão ver que primeiro com a civilização dos sumérios, por volta de 4.500 a.C., lá no Oriente Médio, em seguida em outras partes do mundo, surgiram o arado puxado por animais. O arado puxado por animais era uma das técnicas de irrigação e os adubos que aumentavam bastante a produção dos alimentos. Com esse aumento da produção, as comunidades agrícolas, gente, eles passaram a produzir alimentos excedentes, ou seja, mais comida do que a comunidade inteira precisava para sobreviver. As comunidades, então, começaram a fazer a troca desses alimentos, dessas mercadorias, alimentos excedentes, por artigos que eles não produziam. Por exemplo, uma aldeia precisava de ferramenta para poder arar o campo, certo? Mas ela não havia quem soubesse ali mexer com isso. Então, as pessoas dessa aldeia iriam levar os seus excedentes, os seus alimentos que estavam em sobra, né, para uma comunidade que soubesse produzir tais ferramentas. Eis aí, então, gente, o início do quê? Do comércio. Essa prática ela já era comum por volta do ano de 8.000 a.C., mas ela não envolvia dinheiro. Ela baseava-se unicamente nas trocas das mercadorias. A essa prática, gente, iniciou aí o seguinte, o escambo, tá? Essa troca de mercadorias. Lá na página 26, vocês vão estar vendo sobre a complexidade social, o metal e o domínio de terras. O que seria? Uma das maiores consequências da estabilidade humana no território foi a possibilidade de os grupos humanos desenvolverem sociedades mais complexas, como costumes e normas. Com isso surgiram formas de organizar, certo? O poder dentro das aldeias. Começou então a ficar o poder definido com quem dava as ordens nas aldeias, quem devia obedecer essas ordens. Começaram então a surgir as regras, as normas, rumos na comunidade e até mesmo quem poderia opinar. Nessa atribuição de poderes, as pessoas começaram a se dedicar às tarefas específicas dentro da sua sociedade. Então surgiram os artesãos, os sacerdotes, os guerreiros, os comerciantes, enfim, estava cada vez mais definidas as diferenças entre as pessoas nos seus espaços. Além da atribuição dos poderes, as aldeias começaram, cada uma, a ter a sua maneira, a criar seu modo de vida, a sua linguagem, as suas crenças, tá? Surgia então aí a cultura. Ao final do período neolítico, alguns povos desenvolveram técnicas de fundição de metais, ou seja, por meio do aquecimento, tá? Eles davam formas variadas aos minérios de metal. Primeiramente, o ser humano começou a manipular o cobre, depois o ouro, o estanho e o bronze, que é uma mistura do cobre e do estanho. Estamos falando aí de metais, ok? As primeiras minas de ouro, gente, se extrair aí foi na região de Anatólia, na cidade da atual Turquia. Esse período ficou então chamado como a Idade do Ferro, um período de 1200 a.C., tá? Que além do progresso por meio da fundição, ele teve como um marco aí nesse período o fortalecimento dos exércitos de alguns povos com as camadas mais pobres daquela sociedade. À medida que as comunidades então foram crescendo, foram se estabilizando, eles foram se fortalecendo, necessitavam então de mais terras férteis para poder ter o plantio. Então, para garantir, tá, o acesso a tais terras, os povoados então começaram a criar, além das ferramentas, criavam armas de metal para garantir a imposição do domínio, para poder guerrear sobre aquele terreno à força.
Daí vocês vão ver que essa idade dos metais, ela faz com que pequenas aldeias fossem crescendo e se tornassem cidades. E estas, em algumas regiões, elas foram se unindo e formaram, então, grandes civilizações. As atividades de hoje são da página 27 e 28. Na página 27, vocês vão me pintar aí a grande descoberta que aconteceu há 10 mil anos atrás, na visão de muitos estudiosos. Foi a maior descoberta cultural da humanidade. É a agricultura, são as armas ou a fotografia? Na questão 2, vocês vão marcar para mim, tá? Um processo de fixação da Terra, ele recebeu qual nome? E aí vocês vão me marcar. Na questão 3, é o seguinte: nos primeiros assentamentos agrícolas da humanidade, boa parte da comunidade trabalhava. Os habitantes da comunidade dividiam-se entre homens, mulheres e crianças as tarefas de caçar, plantar, colher, alimentar os animais domésticos e construir ferramentas e armas. O que essa afirmativa aí quer dizer? Gente, está falando sobre que período? Vocês vão colocar aí para mim. E o que surgiu nesse período? A divisão do quê? Já na página 28, eu quero saber o que significa o termo produção de alimentos excedentes, que está dizendo aí no contexto das primeiras comunidades humanas. E na questão 5, o que as comunidades faziam com os alimentos excedentes que produziam? Eles faziam o quê? Que recebeu um nome aí de escambo. Na questão 6, vocês vão completar corretamente o texto, olhando lá no livro, tá bom? Na questão número 7, nossa última questão da atividade, temos um caça-palavras. E vocês vão encontrar as palavras que completam o texto corretamente e depois vão escrever nos espaços corretos, ok? Temos aí, gente, 5 palavrinhas. Vocês vão ler o texto, vocês vão encontrar o mesmo parágrafo que tem no texto e vocês vão completar aí, tá ok? Então façam as atividades com atenção, meus amores. Nosso conteúdo de história ele não tá difícil, tá bom? Um beijo grande e tchau, tchau!